Quarta-feira de cinzas, 5 de março de 2025. Na igreja de Santa Sabina, do Monte Aventino, começamos os santos jejuns quaresmais, 15 anos de indulgência. Façamos penitência e imploremos a misericórdia de Deus. Pela imposição das cinzas, recebemos hoje o convite oficial da igreja para fazermos penitência. Lembra-te, ó homem, que és pó e em pó te hás de tornar. A cinza é símbolo de penitência pelos pecados que trouxeram a morte para este mundo. As orações da bênção e imposição das cinzas e as da missa nos fazem penetrar no espírito da penitência cristã. Humilde submissão, unida a uma grande confiança na misericórdia de Deus, enquanto a epístola nos põe diante dos olhos um exemplo comovente de penitência, o jejum. Jesus Cristo nos ensina no Evangelho que este jejum deve ser, antes de tudo, interior. Se antigamente só os pecadores públicos recebiam as cinzas, mais tarde foi estendida esta prática a todos, os fiéis, pois todos devem sentir-se e confessar-se pecadores e fazer penitência. Ouvi-nos, Senhor, porque é benigna a vossa misericórdia. Segundo a multidão de vossas comiserações, olhai para nós, Senhor. Salvai-me, ó Deus, porque as águas da tribulação penetram até a minha alma. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, e com o teu Espírito oremos. Ó Deus onipotente e eterno, perdoai aos penitentes, sede propício para com os suplicantes, e dignai-vos enviar do céu o vosso santo anjo, que abençoe e santifique estas cincas. Sejam elas remédio salutar para todos os que humildemente invocam o vosso santo nome, e reconhecendo os seus delitos, a si mesmos se acusam, e deploram na presença de vossa divina clemência os seus crimes, ou solicitam humilde e instantemente a vossa soberana misericórdia. Concedei, pela invocação do vosso santíssimo nome, que todos os que forem aspergidos com estas cinzas além da remissão de seus pecados, recebam a saúde do corpo e a proteção da alma. Pelo Cristo Senhor nosso. Amém. Oremos. Ó Deus, que não desejais a morte, mas sim a penitência dos pecadores, olhai benigníssimo para a fragilidade da natureza humana, e dignai-vos, por vossa piedade, abençoar estas cinzas que desejamos, sejam impostas às nossas cabeças, em sinal de nossa humildade e do perdão que esperamos. Fazei que, reconhecendo que somos cinza, e que em pó nos tornaremos em punição de nossa maldade, mereçamos alcançar de vossa misericórdia o perdão de todos os nossos pecados e as recompensas prometidas aos que fazem penitência. Pelo Cristo Senhor nosso. Amém. Oremos. Ó Deus, que vos deixais abrandar pela humildade e pela reparação vos aplacais, inclinai os ouvidos de vossa misericórdia às nossas preces, e sobre as cabeças de vossos servos aspergidas com estas cinzas, derramai, propício à graça, de vossa bênção. Daí-lhes o espírito de compunção, concedei-lhes eficazmente o que justamente pedirem, e conservai-lhes perpetuamente estável e intacto o que de vossa mão receberam. Pelo Cristo, Senhor nosso. Amém. Oremos. Ó Deus onipotente e eterno, que concedestes o remédio de vossa indulgência aos ninivitas, que fizeram penitência sob a cinza e o cilício, concedei-nos, benigno, que de tal sorte os imitemos, que como eles obtenhamos também o vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, sendo Deus, convosco vive e reina em união com o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Memento homo quia pulvis esse in pulverem reverteris. Mudemos de vestimenta e cubramo-nos com a cinza e o cilício. Jejuemos e choremos diante do Senhor, pois nosso Deus é muito misericordioso e pronto a perdoar os nossos pecados. Entre o vestíbulo e o altar, chorem os sacerdotes ministros do Senhor, dizendo: Perdoai, Senhor, perdoai ao vosso povo, e não fecheis a boca dos que entoam os vossos louvores, ó Senhor.
Emendemos para o bem o mal que praticamos por ignorância. Não seja que, surpreendidos pelo dia da morte, procuremos tempo de penitência e não possamos achá-lo. Atendei-nos, Senhor, e tende piedade de nós, porque pecamos contra vós. Ajudai-nos, ó Deus, Salvador nosso, e pela glória de vosso nome. Livrai-nos, Senhor. Atendei-nos, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Atendei-nos, Senhor. O Senhor esteja convosco, e com o teu Espírito. Permiti, Senhor, que iniciemos com santos jejuns o combate da milícia cristã, a fim de que, tendo que lutar contra os espíritos do mal, sejamos munidos dos auxílios da abstinência. Pelo Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, tendes piedade de todos e não odiais nenhuma das vossas criaturas. Vós usais de indulgência para com os pecados dos homens, e lhes perdoais quando eles fazem penitência. Porque sois o Senhor, nosso Deus. Tende piedade de mim, porque minha alma confia em vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Concedei, Senhor, a vossos fiéis, que iniciem com piedade sincera a solenidade destes santos jejuns, e com devoção condigna os levem até o fim. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, sendo Deus, convosco vive e reina em união com o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do profeta Joel. Eis o que disse o Senhor. Convertei-vos de todo o vosso coração em jejuns, em lágrimas e gemidos. Rasgai vossos corações e não vossos vestidos. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, que é benigno e compassivo, paciente e rico em misericórdia, e pronto a perdoar a maldade. Quem sabe se ele não se voltará para vós, se vos perdoará, e não deixará uma bênção atrás de si, para apresentardes novamente sacrifício e libação ao Senhor, vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião. Guardai um jejum sagrado. Convocai a assembleia. Reuni o povo, santificai a igreja. Reuni os velhos. Congregai os pequeninos e os meninos de peito. Saía o esposo de seu aposento e a esposa do seu leito nupcial. Os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o vestíbulo e o altar, dizendo: Perdoai, Senhor, perdoai ao vosso povo, e não deixeis cair a vossa herança no opróbrio, expondo-a aos insultos das nações. Porque se diria entre as nações: Onde está o seu Deus? O Senhor zela por sua terra, e perdoa o seu povo. E o Senhor responde, e diz a seu povo: Eis que vou enviar-vos trigo, vinho e azeite. Deles ficareis abastecidos, e nunca mais vos entregarei aos insultos das nações. Assim disse o Senhor Onipotente. Tende piedade de mim, ó Deus, tende piedade de mim, porque a minha alma confia em vós. Enviou do céu o seu auxílio e livrou-me, cobriu de opróbrio os que me espezinhavam. Senhor, não nos trateis segundo os pecados que cometemos, nem nos castigueis como merecem as nossas iniquidades. Senhor, não vos recordeis de nossos antigos delitos. Venham depressa ao nosso encontro vossas misericórdias, porque fomos reduzidos à extrema miséria. Ajudai-nos, ó Deus, salvação nossa, e para a glória de vosso nome, livrai-me, Senhor, e perdoai-nos os nossos pecados, para a honra de vosso nome. Sequência do Santo Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quando jejuardes, não tomeis um ar tristonho, como o fazem os hipócritas, que desfiguram suas faces, para que os homens vejam como jejuam. Em verdade eu vos digo, já receberam a recompensa.
Mas quando tu jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não mostres aos homens que estás jejuando, mas só a teu Pai, que está presente, é o que há de mais secreto, e teu Pai, que vê no oculto, te dará a recompensa. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça consomem e onde os ladrões desenterram e roubam. Ajuntai, porém, tesouros no céu, onde não há ferrugem nem traça que consomem, nem ladrões que desenterram e roubam. Porque, onde está o teu tesouro, está também aí o teu coração. Vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. Bom, nós estamos hoje na quarta-feira de cinzas, primeiro dia da quaresma, dia de jejum e abstinência. Então, a abstinência é não comer carne, obrigando todos os fiéis a partir dos fiéis católicos a partir dos 14 anos. Mas não faz mal acostumar as crianças. Jejum é fazer uma refeição normal, em geral almoço e 2 colações, uma de manhã, uma de tarde, que juntas não cheguem a uma refeição normal. E não se deve comer nada entre a colação e a refeição. Todos os católicos entre 18 e 60 anos estão obrigados ao jejum, a não ser por motivo de saúde, ou por um trabalho mais duro, ou uma mulher pela gravidez, por exemplo. Recomendo muito para os católicos que escolham um bom livro para acompanhá-los durante a quaresma. O livro de Santo Afonso, sobre a paixão, por exemplo, as meditações diárias do mesmo santo, o seu livro sobre a prática do amor a Jesus Cristo, a Filoteca de São Francisco de Sales, combate espiritual do Padre Escúpule, uma boa vida de Cristo. São várias as opções para nos acompanhar durante a Santa Quaresma. Então, peço que escolham, sugestão, escolham um bom livro que possa levar a alma esse tempo santo. Memento homo, quia pulvis est et in pulverem reverteris. Lembra-te, homem, que és pó e ao pó retornarás. É com essa frase que a Igreja quer que nossa fronte seja marcada pelas cinzas. Lembra-te, homem, que és pó e que ao pó retornarás. A Igreja, nesse início de Quaresma, coloca diante do homem a sua mortalidade. Ela nos lembra que a morte vem para todos, indistintamente. Essa é a grande certeza de todos os homens, a morte. Todos morreremos um dia. Todavia, a morte certa tem também uma incerteza. Não sabemos nem o dia, nem a hora. Portanto, para os católicos, sabemos que iremos morrer, mas não sabemos quando. A grande ilusão é crer que temos ainda muito tempo para nos arrepender, para chorar pelos nossos pecados, para avançar na virtude, para nos converter. Como nos lembra o livro de Esther, em uma das antífonas de hoje, durante a cerimônia de imposição das cinzas, então, como nos lembra o livro de Esther, emendemos-nos para melhor, para que não suceda, surpreendidos pela morte, procuremos espaço para fazer penitência e não o encontremos. É aqui e agora que devemos nos converter. O tempo da Quaresma é um tempo de grandes graças, se procuramos vivê-lo bem. Isto é, se procuramos realmente nos converter a Deus para amá-lo e servi-lo como nosso bem infinito que é. Não podemos desperdiçar esse tempo de graça. É preciso aproveitá-lo para que não suceda que, surpreendidos pela morte, procuremos espaço para nos converter. Na Quaresma, apesar dos católicos, nossas práticas devem ter 2 aspectos. Um deles se refere, digamos, ao passado. Nossas práticas quaresmais devem ter como finalidade a expiação, a penitência pelos nossos pecados cometidos. O outro aspecto diz respeito ao presente. Nossas práticas quaresmais devem ter como finalidade o nosso avanço na virtude,
nosso amor a Deus e o avanço do abandono de nossos pecados presentes. A Quaresma é tempo de grandes graças para obter misericórdia divina, para abandonar o velho homem, para abandonar o nosso pecado habitual dominante. Assim, prezados católicos, nossas práticas não devem ser simplesmente práticas mais ou menos austeras, mas devem ter por finalidade o pedir perdão a Deus e o avanço no caminho do amor a Deus. Como nos diz o profeta Joel: convertei-nos a mim de todo o vosso coração, com jejuns, com lágrimas e com gemidos. É preciso nos converter a Deus de todo o coração, orientando-nos para Ele inteiramente, colocando como fim de toda a nossa vida. É preciso nos converter a Deus com jejuns, reparando pelos nossos pecados. É preciso nos converter a Deus com lágrimas e gemidos, isto é, com verdadeiro arrependimento por tê-los cometidos e com o firme propósito de não mais pecar. O tempo da Quaresma é um tempo de graça, é tempo de uma boa confissão, sincera, humilde e íntegra. Nossas práticas quaresmais, caros católicos, devem ser feitas com humildade. Devemos ter plena consciência de que não são nada diante de Deus e diante do que lhe é devido, por mais que essas práticas pareçam muito perfeitas. Se nas nossas devoções, se na nossa prática religiosa entra o orgulho, tudo será prejudicado. Devemos então ficar atentos e fazê-las com humildade, como algo que é simplesmente devido a Deus e que é nada diante do que deveríamos fazer por Ele. A recompensa das nossas práticas quaresmais não pode ser a nossa própria satisfação ou elogio alheio, mas deve ser a vida eterna. Nossas práticas terminarão sendo mais ou menos conhecidas pelas pessoas que nos são próximas, mas devemos sempre endireitar nossa intenção. Faço isso para Deus e não para que as outras pessoas me estimem. A Quaresma é um tempo de graça. A primeira graça está nas palavras: memento homo, quia purvis est, et in pulverem reverteris. Lembra-te, homem, que és pó e que ao pó retornarás. Devemos guardar essas palavras durante toda a nossa vida. Somos pó e pó é tudo o que há sobre a terra. Vamos morrer, caros católicos. Não sabemos quando. É preciso estar pronto. Deus nos dá esse tempo favorável, tempo da Quaresma, tempo em que é extremamente largo em sua misericórdia. Na Quaresma, Deus bate de modo particular na porta de nossa alma. A nós cabe abrir a porta, cabe-nos abrir a porta pela conversão a Ele de todo o coração. Cabe-nos abrir essa porta pelas súplicas de nossas orações redobradas durante a Quaresma. Cabe-nos abrir essa porta pela prática da virtude. Cabe-nos abrir essa porta pela mortificação. Tendo escolhido nossas práticas quaresmais, mantenhamos-nos firmes nelas. Se falharmos uma vez ou outra, peçamos o auxílio da graça e retomemos nossas resoluções sem abandoná-las. Abramos a porta ao Divino Salvador, Ele não vai bater eternamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Exaltar-vos-ei, Senhor, porque me recebestes e não deixastes que os meus inimigos se alegrassem à minha custa. A vós clamei, Senhor, e me curastes. O que medita na lei do Senhor de dia e de noite dará seu fruto em tempo próprio. Senhor, prestem-nos auxílio os sacramentos recebidos, a fim de que nossos jejuns vos agradem e sirvam de remédio para as nossas almas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
sendo Deus, convosco vive e reina em união com o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sobre o povo. Oremos. Humilhai as vossas cabeças diante de Deus. Atendei, Senhor, benignamente aos que se humilham perante vossa majestade, para que, nutridos com este dom divino, sejam sempre amparados com os auxílios celestes, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, sendo Deus convosco, vive e reina em união com o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Exalti Christe supplicantum preces. Attende Domine et miserere, quia peccavimus ibi. Dextera Patris lapis angularis, via salutis janua celestis, ablue nostri maculas delicti. Attende Domine et miserere, quia peccavimus ibi. Rogamus Deus tua majestatem, oribus sacris gemitus exaudi, crimina nostra placidus indulge. Attende Domine et miserere, quia peccavimus